Boa noite a todos. A Patrícia já foi me apresentando. Meu nome é Ricardo Facuri. Sou engenheiro mecânico, diretor da Trais, Climatização, Indústria e Comércio Limitada. Engenheiro mecânico por livre e espontânea imposição do meu pai, que trabalhava na TOSE, foi lá gerente industrial durante 5 anos. E aí ele queria abrir uma instaladora quando ele saiu da TOSE. E aí perguntou para mim com 11 anos de idade: você quer ser o quê? Eu falei: engenheiro. Aí ele abriu uma instaladora para não concorrer exatamente com a TOSE, por ética. Mas o mercado não deixou, ele estava há 5 anos como industrial. E aí ele começou a fabricar equipamentos especiais para não concorrer com a própria TOSE. Enfim, mas no final hoje a gente acaba concorrendo, mas somos ótimos amigos. Ele sempre foi. Também, eu sempre costumo dar palestra de terno, para respeito ao público, não é uma falta de respeito, mas acho que não combina com a Bahia, mas deve. E também o meu coach, Pablo Marçal, me ensinou calça jeans, tênis, né? Então eu estou aqui para destravar a mente de vocês, instalar o drive sobre climatização hospitalar e fazer vocês prosperarem nessa climatização hospitalar, tá bom? Então é isso. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendo isso aqui. Falar rapidinho atrás. Essa palestra também foi uma palestra que foi premiada no Combrava, eu fiquei em 3º lugar, né, no Combrava com essa palestra. Ela é muito mais técnica do que comercial, depois eu inseri um pouco de comercial, porque lá não podia marca, não pode nada disso, mas as soluções que estão dentro dela são as soluções que a gente aplica no nosso equipamento. Mas eu quis trazer para vocês porque todo o mundo me pede essa palestra, então eu resolvi trazer a mesma palestra que eu dei no Combrava para vocês. Então a Trais foi fundada em 1989, quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje a gente está com um faturamento, isso aqui está antigo, de 36 milhões de reais líquido. Já temos aí mais de 12 mil unidades de tratamento de ar instaladas pelo Brasil inteiro, até no exterior. Temos uma planta em Itupeva de 4 mil metros quadrados. Temos aí 130 colaboradores, né? Tínhamos um supervisor comercial que estava aqui cuidando do Nordeste, e a Clara, que é a nossa engenheira de aplicação e vendas aqui em Salvador, ela assumiu todo o Nordeste como supervisora comercial agora esse ano. Temos um escritório comercial lá em São Paulo e a gente abriu ele em 2018. Vamos falar de climatização hospitalar de alta performance. Por que eu gosto de falar de climatização hospitalar de alta performance? Porque eu acho que o hospital, sempre se fala de ambiente crítico em data center, ambiente crítico é data center. O hospital para mim é um ambiente muito mais crítico que um data center, né? Lógico, o data center não pode parar, a gente pode ficar sem internet e tal, mas um hospital não pode parar. O hospital tem vidas, o hospital trata de coisa muito mais séria, então são ambientes muito mais críticos e ele merece toda a atenção da gente, como tem uma climatização de alta performance. O que a Trais sempre mira? Né? Atender às normas, né? Então a qualidade do ar está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a qualidade do ar. Tem a NBR 7256, a NBR ISO 14644, são as normas que norteiam esse mercado. Eficiência energética. 40% do consumo de um hospital é ar-condicionado, assim como outros empreendimentos, mas é muito, muito pesado para um hospital o custo de energia de um ar-condicionado. Então, negligenciar isso, não ter soluções, não ter equipamentos que entreguem essa eficiência energética, isso é um crime, chega a ser um crime. Espaços críticos, né? Cada vez mais os hospitais são construídos, isso em todos os tipos de empreendimento é complicado, mas casa de máquina, acesso, tudo isso, prédios antigos, retrofit, você tem que evoluir o hospital. Então sempre espaço é o que os projetistas mais vêm para nós, Trais, com o requisito de melhorar espaço, para diminuir isso e aquilo. Então, olhando para tudo isso, desde 2000 que nós começamos a produzir as nossas primeiras unidades de tratamento de ar, nós nos destacamos no mercado hospitalar exatamente porque a gente olhou tudo isso aqui e a gente foi sempre trazendo solução, e os nossos equipamentos são frutos dessas soluções todas. Então, muito se fala em ESG, né? E a única coisa que eu escuto quando eu piso no mercado de ar-condicionado é preço. Cara, cadê a sua consciência social? Cadê, né? Então a gente tem que ver
qualidade do ar, nós temos que falar de eficiência energética, nós temos que falar... Eu vim na Bahia 2 dias de reunião e só escuto preço. Calma, gente. Preço é importante, mas isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui é muito importante, né? Então, tem o fator social das pessoas, tem o meio ambiente e tem o fator econômico, lógico. Mas isso aqui também é preço, né? Isso aqui também é dinheiro. Então a NBR, ela teve uma revisão em 2021, que ela foi muito comentada, criticada e tudo mais, onde teve alterações de graus de filtragem, classificações de novos ambientes, necessidade de controle de umidade em praticamente todo o hospital. Antes estava concentrado em alguns ambientes do hospital, hoje todo o hospital está quase virando área controlada em termos de filtragem, em termos de controle de umidade, cascatas de pressão, renovação de ar aumentou os requisitos. Tudo isso trouxe uma necessidade muito grande de inovação e de equipamentos mais modernos e que atendessem essas demandas, né? A norma é muito simples, ela é complexa em alguns aspectos, mas ela é muito simples em onde você localizar por tipo de ambiente, onde você tem que colocar a filtragem que você precisa, se você tem qual o range de pressão, qual o range de temperatura, qual o range de umidade. Então tudo isso são tabelas e é muito simples, qualquer um que lê a tabela é muito simples de entender qual tipo de ambiente, como é que tem que funcionar. Depois nessa revisão ela tratou muito bem a parte de instalações, como você instalar cada tipo de ambiente, sala cirúrgica, ambiente controlado, PE, blá. Então assim, não é difícil, é uma norma simples de ser interpretada, e como fazer a instalação, onde insuflar ar, anticâmara, tudo isso está muito detalhado na norma e está muito fácil na revisão da norma. Quais foram os requisitos que mudaram? Por exemplo, o quarto individual. Hoje você tem, na internação, você precisa de filtragem M5. Então, assim, pensar em equipamentos que existiam no passado, até para um quarto de internação, está um pouco fora de cogitação, né? Porque a filtragem M5 não pode ser um filtro qualquer, é um filtro M5, ele tem uma perda de carga, então a maioria dos fancoletes, unidades que nem essa, que não tem filtragem nenhuma, isso não é aceitável dentro do ambiente hospitalar, né? Você tem que manter a umidade abaixo de 60%, às vezes, lógico, com o ferramenta externo e tudo mais, você não precisa botar um controle tão rígido num quarto. Mas você tem que estar dentro desses parâmetros, né? Então, nós temos um fancolete de conforto, né, o BFPG, que é um fancolete com ventiladores pleno fan, com gabinete isolado por fora, para não condensar, com caixa de mistura, porque para você não misturar ar falso, pegar sujeira. Então, é um produto diferenciado, com filtragem M5, filtro M5 de verdade, né? Porque tem muita gente que cola lá o M5, mas o filtro não é M5. Se você botar numa bancada de teste, você vai ver que não é um filtro, ele não dá nem G4. Se ele der G4, tá tudo bem. A gente vê fancolete aí no mercado que o cara fala assim, mas a gente tem um kit G4. O G4 já não sai ar. Se você botar o M5, sai menos ar ainda. Então é por isso que, enfim, esse é um produto que eu nem tenho muita esperança de vender. Eu vendo para o Einstein, eu vendo para o Sírio Libanês, eu sei que no resto, eu vendo no Hotel 5 Estrelas, não tenho nem esperança de vender em outros lugares, porque é caro, é muito caro, realmente é muito caro. Mas se pegar tudo que a norma exige, isso aqui é o único produto do mercado que atende, com toda a certeza. Tem serpentina de resfriamento, água gelada, BRF. Então, tudo que a gente faz atrás, tudo que vocês veem aqui, tudo que a gente tem tanto para água gelada quanto expansão direta 1 para 1 com condensador na nossa, ou pode trabalhar com qualquer sistema de VRF do mercado. A reaquecimento por resistência elétrica ou por água gelada, o ventilador é um ventilador plug fan. Antes ele era C, nós estamos relançando essa linha aqui por causa de nível de ruído. Essa linha anterior não estava dando o resultado que a gente queria. Então a gente está revisando, vai soltar um catálogo novo, mudamos esse ventilador para um ventilador eletrônico também, exatamente por causa de nível de ruído. Aí agora começa a entrar onde é mais complicado, né? Então o quarto de enfermaria, onde você tem 2 pessoas, ou seja, que a gente chama de cassete, né, que nada mais é ele ter uma máscara para insuflar e retornar no próprio ambiente, né? Então ela retorna por baixo, insufla e tem o ar externo. Tem caixa de mistura e tudo mais, só que como a palestra é muito curta, nós estamos muito tempo, eu não vou ficar detalhando o produto, tá? A gente tem um cassete também para ser dotado, né? Porque às vezes está no corredor do quarto de enfermaria, então você retorna por baixo, insufla e consegue insuflar mais para frente.
Você tem algumas internações específicas, né? Quarto A, A1, A2, né? Imunocompromissos, queimados, que você precisa já da filtragem absoluta, né? E também o fancolete hospitalar está sendo amplamente utilizado nesse tipo de ambiente. Emergência, urgência, unidade de atendimento imediato também. Antigamente eram ambientes que se atendia com fancoil normal, até com espritão, até com isso aqui a gente via. E hoje em dia a gente tem filtragem G4, F8. Então qual que é a lógica da norma? Onde o paciente passa, tem que ter no mínimo filtragem fina. E tem que ter controle de umidade para não ter proliferação de micro-organismos. Então a norma é muito clara. Então, mas a norma ficou... Não. Principalmente, a norma era para ser soltada em 2019, 2020. Aí veio o Covid, aceleraram, soltaram ela em 2021, a revisão, porque no Covid ficou muito evidente que a gente precisava disso, né? Porque a pessoa entra lá infectada, a pessoa está com uma gripe, está com uma bactéria, está com alguma coisa, e você precisa ter filtragem fina, pelo menos, para que consiga alguma parte desses micro-organismos ficarem retidos. Você precisa ter um controle de temperatura e um controle de umidade rígidos para não se proliferar esse tipo de doença, né? Então é muito importante isso. Então nessas áreas comuns, essas áreas maiores, já começa a se utilizar unidades de tratamento de ar, né? As UTAs, HU, e no colete hospitalar, porque às vezes tem consultório, tem outros ambientes menores, até próprio corredor, tem muito hospital que o pessoal põe no próprio corredor um monte de colete hospitalar, aí vai do projetista, vai das soluções, vai das possibilidades arquitetônicas. Demais ambientes, centro cirúrgico, CME, diagnóstico, terapia, farmácia, aí não tem jeito, aí não adianta ficar espalhando colete hospitalar pelo hospital inteiro, aí eu já acho que é um crime. Tem quem faça, mas eu prefiro que propagar a tecnologia de que se utilize só unidade de tratamento de ar. Então, vamos falar um pouco de unidade de tratamento de ar, né? No Brasil, tem muita gente que coloca todas as unidades. A gente não tem norma para unidade de tratamento de ar. Então, o que nós temos hoje no mercado? Nada. A máquina é boa, não é boa, vaza, não vaza, estanque, não é estanque, o gabinete é bom, não é bom. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer um pouco para o mercado o que tem a norma europeia, que é aquela que tem mais clareza nisso, né? Então, assim, o que é importante num gabinete de uma unidade de tratamento de ar? Você tem que ter uma resistência mecânica, né? Então, você faz testes de quanto flat o gabinete, quanto flat nas tampas. Você tem teste de transmissão térmica pelo gabinete. Você tem o teste de estanqueidade, né, propriamente dito, e você tem o teste de fator de quebra de ponte térmica, né, que eles classificam aqui por TB1, TB2, TB3. O que é o fator de quebra de ponte térmica? Você não tem contato do metal interno do seu gabinete com o metal externo. Se você tiver, quanto mais você tiver contato, mais você propaga e mais você tem perda de eficiência, você tem condensação. Então, eles são esses 4 fatores, né? A gente tem a nossa linha de unidade de tratamento de ar da Nexera, a gente tem um modelo IXT, que ele foi desenvolvido a 4 mãos, na época a gente tinha o nosso sócio sueco, então é o mesmo projeto que se faz na Europa, tudo nela vem importado, e por isso eu sei a classificação dela, porque ela foi testada na Europa. A gente não chegou a testar na Eurovent, mas é um equipamento D1, que é o máximo de classificação em termos de deflexão. Ele é T2, é o segundo em termos de transmissão, é um gabinete de 50 mm de isolamento com poliuretano. Ele é T2, T1 e TB1 eu vi só em feira, mas quase nem na Europa, é muito difícil de você conseguir, mas ele é um T2, TB2, ele tem quebras de ponte térmica, então a gente conseguir uma eficiência muito boa. Esse daqui eu falo que praticamente é quase impossível de condensar esse HU. Porque realmente ele tem essa classificação. Com relação a essa estanqueidade, o que a norma fala em L1 e L2 L1 até filtragem fina, né? E se você tem filtragem absoluta, você tem que ter estanqueidade L2, que nada mais é do que a gente usa a norma DW no Brasil, que é uma norma de duto, né? É uma norma que não é uma norma para HU. As pressões que se usam na DW são muito altas. Aqui a estanqueidade a gente fala um pouco menos para HU. Infelizmente no Brasil a gente tem que explodir a HU, né? Vamos ver se ela explode, né? O duto ele é um trecho de duto reto, ele é tudo fechado. É diferente de um equipamento que é cheio de tampa.
Então, às vezes, se extrapola um pouco o que a gente faz no Brasil. Mas e se você olhar os coeficientes de vazamento, vamos esquecer a questão da pressão. Mas o coeficiente de vazamento do L1 seria a DW classe C e o L2 seria a DW classe B. Tá? Então, os coeficientes são os mesmos. Só as pressões de teste que são muito exageradas. Quando você vai testar tudo, teria que testar em pressões menores. Mas, enfim, hoje o gabinete hoje é convencionado e aí é o que a gente tem hoje no mercado. Mas isso aqui é muito importante. Por que é importante ter estanqueidade? Porque você não vai ter perda de energia, você não vai ter ar falso entrando dentro do gabinete, você não está entrando em contaminação. Então é aí que você começa a separar o joio do trigo em termos de equipamentos que são destinados a equipamentos hospitalares e aqueles que não são. Né? Então você usar mas eu vou usar um fan coil de conforto, filtro limit load e botar o filtro no duto. Cara, ele não tem estanqueidade adequada, ele vai chupar a sujeira e vai te jogar no duto, entendeu? Então não é adequado usar um fan coil de conforto numa aplicação hospitalar. Então isso aqui começa a ser muito importante, né? Quais são as tecnologias, falando de tecnologia, para você diminuir essa questão, né, de ponte térmica, de estanqueidade e tudo mais? Então assim, uma coisa importante, estrutura, né? Você tem estruturas bem feitas, né? Então, hoje as melhores estruturas são em perfil de alumínio, que você consegue ter um dimensional, ele é extrudado, então você consegue manter um dimensional do que uma chapa dobrada, né? Você ficar dobrando chapa e tal, é difícil você conseguir manter um dimensional tão fino como um perfil extrudado. Os painéis de sanduíche, né? Você tem uma injeção de poliuretano, um poliuretano em placas, né? Mas com densidade adequada, e espessura de 50 milímetros, né, para conseguir um isolamento muito bom, para você não ter condensação. A ponte térmica, como é que você quebra? Você quebra com plástico de engenharia entre o painel, a face externa do painel, a face interna. Aqui, nossa linha XT, a gente tem, lá no nosso stand tem um pedaço do gabinete, dá para vocês olharem, a gente fez um corte na tampa. Então, o alumínio externo, ele não tem contato com o alumínio interno. Tem uma quebra de ponte térmica, um thermal break, que a gente chama, com perfil de plástico. Então, isso tudo traz uma performance diferente no equipamento, né? Tem alguns fabricantes que usam plástico por fora, tentam quebrar a ponte térmica de outra maneira. Gachetas de EPDM, que são gachetas que não tem que ser célula fechada, não pode absorver umidade. As melhores são as que conseguem ter um perfil. A gente não usa esse desenho, mas eu trouxe aqui um desenho que a gente já usou no passado, mas a gente usa algumas, é tipo bolha que a gente chama, né? Ela tem um ar, porque você consegue esmagar ela e fazer a conformidade entre o painel e o gabinete. Então, essas fixadores, dobradiça, maçaneta de alta pressão. Então, esse tipo de acessório é que você tem que existem no mercado. Tecnologias e desenvolvimentos que te garantem tudo aquilo, né? E é isso que você tem que olhar quando você está olhando entre um HU e outro HU, né? Você tem entre uma unidade de tratamento diário e outra unidade de tratamento diário, uma que vai te dar uma performance e vai te atender um ambiente hospitalar e aquela que não é para isso. Parte de filtragem, né? Foi uma parte que eu botei na palestra lá do Combrava, porque filtragem, parece que tudo filtro é igual. O filtro M5, F8... Cara, você pega o filtro de um fabricante e de outro, é completamente diferente. Você tem tecnologias e tecnologias aqui do jeito da filtragem do filtro plano, né? Então, por exemplo, a gente usa um filtro da American Filter, que é um filtro, se pegar a perda de carga inicial dele do F8, é muito menor que qualquer outro do mercado. No F9, a gente já usa o F9 porque entre F9 e F8 não tem tanta diferença de preço. Na verdade, nem tem. Então, ele tem uma tecnologia que ele tem microprismas, então o ar, em vez de entrar aqui e bater reto, ele vai em V. Então isso aqui dá uma eficiência diferente no filtro. Você vai ter uma vida útil muito maior, você vai ter uma perda de carga durante toda a vida menor, então o seu consumo de energia é menor, né? Aqui, a mesma coisa do filtro plano prensado, né? Tem muita gente que fala G4, eu vou pôr um filtro G4, aí você vai ver um rolo desse aqui. Cara, isso não é um filtro G4. Ele vai dar um G4 no começo da vida útil dele, mas ele não é um filtro G4. O filtro G4 ele tem que ser um filtro assim, prensado. Ele tem que ter essas prisas. Eu nunca vi um filtro G4 assim, se realmente é um G4. E aí qual que é a diferença? A diferença é isso aqui, né? Isso aqui é uma curva de vida útil de um filtro G4 de boa qualidade, onde você já trocou praticamente, às vezes, 3 vezes o outro, se for realmente trocar, né? O problema é que às vezes o pessoal de manutenção às vezes não troca, né?
Mas se realmente tiver, ele saturou, trocou, aqui é uma curva de acumulação de pó por perda de carga. Quando ele chega aqui, né, ele já saturou, né? Aliás, até muito aqui, né? Aqui em 250 ele já saturou. Então tudo isso aqui, toda essa parte achurada de gráfico, é onde o nosso ventilador está trabalhando com pressão acima. Entendeu? Então ele está, onde ele poderia estar trabalhando aqui legal, e ele tá trabalhando em muito mais pressão, porque o seu filtro é ruim, está consumindo muito mais energia. Então a qualidade do filtro é muito importante numa unidade de tratamento de ar, no frontolete hospitalar, né? Isso ninguém olha, né? Lógico, alguns projetistas olham, alguns clientes finais olham. Eu sei que a maioria do instalador, construtor, é difícil, né, de olhar essa questão de qualidade. Mas a minha função como engenheiro é mostrar aquilo que é a verdade e aquilo que é importante para o cliente final, né? E que vai refletir no usuário do hospital, da clínica e tudo mais. Então é importante observar todo esse tipo de tecnologia, né? São qualidades intrínsecas que a gente tem no nosso produto, por exemplo, atrás. Que às vezes numa comparativa de orçamento você não vê isso, mas isso tudo a gente olha quando nós estamos desenvolvendo o produto, quando a gente está desenvolvendo nossas unidades de tratamento de ar. Isso é o que a gente tem nos nossos equipamentos, e por isso que eu falo, a gente olha a eficiência energética, a gente entrega valor para o cliente. Parte de controle da filtragem, né? O filtro G4, M5, não quer controlar com manômetro, até aceita, mas troca o filtro todo mês. Todo mês tem que trocar filtro. Não tem como não saturar um filtro grosso ou um filtro médio todo mês. Eu não conheço um ambiente que não precisa trocar filtro todo mês dos filtros grossos. Por quê? Porque senão você vai... Esses filtros que são caros, se você não troca esse todo mês, o que vai acontecer? Você vai perder esse daqui, e em vez de trocar em 3 meses, 4 meses, você vai acabar perdendo ele em 2 meses. Entendeu? Esse filtro que podia durar 6 meses, às vezes ele vai te durar 3 meses. Só que o filtro absoluto hoje está quanto? R$2.000, R$2.500 no filtro absoluto. Você perdeu um filtro desse com 2 meses, porque você não trocou um filtro de, sei lá, esse aqui deve estar uns R$30 hoje, R$15, R$30, enfim. Então não pode. Então o monitoramento é importante, principalmente nos filtros finos e absoluto, né? Então, ou você tem vários tipos de monitoramento, manômetro com coluna inclinada, membrana magnética, né? Leitura local aqui com magnahélito, né? A norma pede, né? Então, assim, o terceiro estágio de filtragem deve ser monitorado, o segundo e o terceiro, né, que é o fino e o absoluto, tem que ser monitorado. Isso está na norma, na NBR. Então, pelo menos esses dois aqui, vocês têm que estar monitorados, né? Logicamente, melhor que manômetro é você fazer a parte de automação, né? Então, ou você tem um pressostato, né, que vai mandar um sinal para a sua automação, dizendo que o filtro está sujo, ou você tem um transmissor de pressão que vai mandar um sinal analógico, e ele vai informar, olha, a saturação está em tal, a saturação está em tantos pascal, ó, chegamos em perda de carga de 600 pascal no absoluto, tem que trocar. E aí a automação vai informar, né? Então, ou um transmissor de pressão, que vai, quando chegar na pressão de saturação, ele vai mandar um sinal falando, ó, tá sujo, troca, ou esse aqui que você consegue na sua automação e está olhando o tempo todo. Uma coisa que eu bato muito na tecla, a gente desenvolveu o nosso Nexair vertical, principalmente por problemas de espaço. O ventilador pleno fan, esse eletrônico, foi uma das soluções que revolucionou o mercado de climatização, principalmente hospitalar, data center. É um ventilador sensacional e ele pôde trazer a máquina para vertical. Por que trazer a máquina para vertical? A gente vê muita máquina no mercado, isso aqui, né? O filtro G4, uma máquina de conforto, no máximo o cara põe o limit load aqui, expande a caixa de mistura, bota um filtro bolsa na caixa de mistura. Isso aqui pode, cara. Isso aqui não pode. É linha de conforto, por quê? O gabinete não tem estanqueidade correta. Então tudo que você tem de sujeira na casa de máquina, você está absorvendo aqui, você está com pressão negativa aqui, né, dentro do equipamento. As tampas já não são tampas adequadas, as tramelas não são tramelas de alta pressão. Então assim, a máquina já, de conforto ela já está meio torta. Aí já você começa a puxar toda a sujeira e se jogar para o duto, sendo que o seu filtro está aqui na máquina. Então isso aqui vai para o ambiente. Isso aqui vai para o seu TMO, onde você tem um paciente lá deitado fazendo uma ressonância, né? Às vezes ele saindo de uma cirurgia, pré-cirúrgico, né? Ou está numa UTI, que a UTI pode filtragem F9. Então eu vejo muita gente botando máquina de conforto em projeto onde não pode. A norma é bem clara, né?
O segundo estágio deve estar instalado no lado pressurizado e ajusante do ventilador. Tem que estar depois. O filtro fino tem que estar depois do ventilador. Né? Então, a gente tem uma HU vertical. Né? Você está com problema de espaço, põe uma HU vertical. Mas nunca usa uma máquina de conforto e bota um filtro fino e fala que está atendendo a norma. Não está atendendo a norma. Tá? E o terceiro estágio também, logicamente, tem que estar o mais perto possível do ambiente, tem que estar no lado pressurizado. Né? E o primeiro estágio sempre tem que estar antes da serpentina, né? Lógico, você sempre tem que ter um pré-filtro, o G4 tem que estar sempre antes da serpentina para proteger a serpentina. Falando um pouco de ventilador, né? Eu falei, os ventiladores Plenofan, os ventiladores, a gente usa o Plenofan em toda a nossa linha. Daqui a pouco até no conforto eu acho que vai subir, eu conversei com muitos aqui eu acho que nem máquina de conforto vai existir ventilador que não seja Plenofan EC, porque a diferença é muito grande. O custo hoje de um ventilador convencional está subindo, chapa, a inflação no Brasil é alta, o motor elétrico do fabricante que tem 90% do mercado, o cara está sozinho, ele não para de subir o preço dele, e aí tem o inversor de frequência, tem a instalação. Quando você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, o preço de um ventilador que é fabricado na Alemanha, com a última tecnologia, colocado no Brasil, está muito próximo. Não tem por que você não usar um produto melhor. Sendo que se você botar o seu custo de regular polia em obra, que aqui nego fica uma semana lá, quanto custa pro técnico lá na obra? Às vezes, vai lá, mexe, não tem correia, troca correia, volta não sei o que, volta não sei o que lá. Então assim, para mim são revoluções que vieram no mercado e que não tem como voltar para trás, é só para frente. Eu até achei dificuldade de achar uma UTA na internet, uma imagem, né, de UTA, porque não com polir correia, né? E até aqui tá com filtragem antes. Então assim, a diferença é muito grande de você usar um Plenofan, né? Mesmo no Fancolete tem alguns fabricantes que usam aí no blower, né? A gente já usa o Plenofan já. Por que não usar o blower? Porque você não consegue equalizar o fluxo de ar da forma correta. Aqui você não se pressuriza e você tem a mesma velocidade do ar passando em toda a face do filtro. Então seu filtro satura muito mais, ele satura muito menos. Diferente de um blower, aqui tudo bem, aqui tem um caminho muito grande, mas às vezes você pega aqui joga direto na serpentina, joga direto, você só consegue direcionar o ar por um pedaço do equipamento. O Plenofan não. O Plenofan você tem 25% de ganho de eficiência energética só de tirar o conjunto moto-ventilador. Entendeu? Mais compacto, né? Então você consegue um equipamento menor, né? O equipamento menor, a gente lançou ali em Smart agora. Então assim, máquinas muito pequenas. Nível de ruído, não dá para comparar a eficiência desses ventiladores alemães, nível de ruído deles com outro tipo de ventilador. Então, você está num Fancolete hospitalar, o que é o mais crítico? É tudo que é crítico, mas o ruído é crítico, o cara está deitado lá escutando. Então se você não tem uma boa atenuação, a maioria dos fabricantes tem atenuador de ruído, né? A gente tem células atenuadoras de ruído, mas você precisa de pressão, os filtros, você vencer os filtros. Então às vezes o cara põe um ventilador Sirocco, não consegue vencer uma filtragem do filtro. Então vai saturar rápido, já tem que trocar filtro e tudo mais. Olha o comparativo aqui de perda, né? Um sistema de polir correia, né? Dentro da energia, inversor de frequência, mancal, né? Então você tem tudo isso aqui de perda. Ao passo que um ventilador eletrônico, você tem um pouquinho de perda aqui do motor, do estator, você não tem nada aqui de transmissão, ele é acoplado direto, e ele é um IE4, né? Já é um IR4, né? Classificação brasileira, contra um IR3, né? que é o motor convencional a ser. Né? Aqui também todo fornecimento nosso, a gente fica aquela discussão, mas preço do Fancolete hospitalar lá atrás é caro, é mais caro. Por que é mais caro? Porque ele tem tecnologias que vão dar para o cliente aquilo que ele precisa, e uma delas é a questão da eficiência energética. Então aqui tem um fabricante A que usa um ventilador Sirocco, o fabricante B que usa um ventilador Sirocco ainda eletrônico, né? E o nosso Plenofan EC. Aqui eu peguei um comparativo de 40 Fancoletes, você pegar um centro cirúrgico de uma UTI de 20 leitos e mais alguns outros espalhados no hospital, né? Geralmente um hospital bom aí tem 40 Fancoletes hospitalares aí instalados. Se você pegar aqui o consumo de energia, o nosso em potência instalada ele é metade. Né? Então a gente tem uma potência instalada de 340 contra 920, né? A máxima aqui é uns 770, a nossa é 330,
uma média, um consumo médio, se variar aqui o EC com 550 e o nosso consumo é 250, então é metade. A diferença de preço, o payback dá 1 ano e meio. Em 10 anos você paga o pacote inteiro de colete hospitalar só com o consumo de energia do hospital. Então é um comparativo muito sério que eu mostro. Às vezes você convence, o dono do hospital você convence, agora o construtor e o instalador ele fala, pô, mas o preço do outro, cara, mas não é o meu bolso, é o bolso do dono do hospital. Aí fica naquela, né? Então, mas tem diferença, né? Tem diferença. A gente lançou há muitos anos atrás a HU Slim, mas na Febraba do ano passado a gente padronizou mesmo. Então a gente só tem ela em 50 milímetros de isolamento. Ah, mas Ricardo, mas o concorrente faz com 25, outro sim, a dele condensa e pinta e forra, o fogo cai do coisa. Então é 50 milímetros, gabinete XT com ponte térmica, a nossa não condensa, é um equipamento que vai até 5,100, que é uma vazão mais ou menos de 7,5. Então o cara às vezes precisa colocar uma HU mesmo no fogo, então a gente lançou esse Slim, que ele tem 478, né? E aí manutenção toda inferior, pleno fan, atenuador de ruído. Então assim, é uma HU completa, até 5.100 para colocar no fogo, né? Os coletes hospitalares a gente vai até 3 TR, né? Também é um dos pontos fabricantes que chega até 3 TR, tem filtro absoluto, mas como a palestra é curta não dá para detalhar muito, mas tem os catálogos lá no stand, dá para vocês verem tudo isso. A parte de controle, muito importante a parte de controle e automação, né? A gente foi precursor nisso, fabrica a UTA com automação desde 2008, que a gente começou, muito por causa da parte de expansão direta, para não congelar compressor, para manter as condições, mas a gente foi vendo que o mercado não fazia bem feito, eu sei em tudo quanto é obra, o inversor estava lá em 60 Hz. Para que inversor você está em 60 Hz? Me diz, para que serve um inversor a 60 Hz? Eu desafio vocês a entrar em todas as casas de máquina aqui e não achar inversores 60 Hz. Entendeu? Então não adianta, cara. Sem controle, sem automação, você está jogando dinheiro no lixo. Você não está fazendo nada. Então assim, como é que... filtro limpo, vazão alta, ruído. Filtro saturado, falta vazão, perda de eficiência. Como é que você compensa isso? Você tem que variar a vazão. Como é que você faz controle de vazão? É o chamado SINVA, né? Todo mundo conhece como SINVA, da VEX. Mas tem vários sistemas, né? O transmissor de pressão diferencial, com PID, ou sem PID, que vai direto para o PLC, e vai controlar. Tem o K do ventilador, né? Tem a fórmula da vazão, pelo K do ventilador, pela pressão que está nele, e aí você vai setar a vazão que você quer. E aí sujou o filtro, ele acelera, trocou o filtro, limpou, ele desacelera, e aí você mantém a vazão constante. Né? Ah, mas o meu fancolete varia 3 velocidades. Pô, cara, você quer amassar a minha vida? Bota um EC com 3 velocidades no fancolete. Não, mas o meu cliente quer, eu vi aqui, o meu cliente quer. Cara, por que não pode variar por 3 velocidades? Porque você tem, o projetista vai lá e gasta, olha a norma, vê, e fala assim, cara, eu preciso fazer tantas renovações, eu preciso repassar o ar no ambiente para limpar o filtro. Se você diminui a vazão, acabou. Ah, você tem renovação, você precisa entrar um tanto de oxigênio, você está lá dentro do ambiente, do ambiente hospitalar, você precisa oxigenar, você precisa ter renovação. A partir do momento que você cai para velocidade 2 ou velocidade 1, você não está com a vazão de projeto, você caiu com a vazão de ar externo. Então não pode, gente, não pode, nem para quarto de enfermaria, nem para quarto, você tem que manter vazão constante. Você tem que manter vazão constante. O seu EC, o seu ventilador eletrônico, o seu variador de frequência, ele tem que modular de acordo com as perdas de carga. Você não pode... Tem que manter a vazão de projeto. Mesmo quando o pessoal fala assim, vamos controlar a pressão de sala na HU. Eu falo, não. HU, vazão constante. Quer controlar a pressão de sala? No exaustor. Você tira mais ar do ambiente ou tira menos ar do ambiente. Controla a pressão de sala. Se você mexer na vazão da máquina, você está diminuindo suas trocas, né, sua renovação, o número de trocas e a quantidade de filtragem que você está fazendo no ambiente. Então não é correto. Né? Então a parte de vazão é muito importante. Manter a vazão é importante por causa da adequação, né, número de troca e a correta troca de calor sensível, senão também você começa a ter mudança de fator de calor sensível. Se você diminui sua vazão, você está mudando seu ponto de operação.
Isso aqui é um dos fatores, né, a parte de vazão, mas tem a parte de quadro elétrico automação, ele vai te, ele vai te controlar a temperatura e umidade, vai te liga, desliga de resistência, né, tudo isso, né. Se você for para um compressor, por exemplo, fazer controle de umidade com um compressor fixo, não existe. Eu estava discutindo com um cliente hoje, mas estava especificado, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, você vai fazer? Fala para o cliente, meu amigo, está errado o seu projeto, não tem o que fazer. Você não vai ficar ligando e desligando o compressor, você não vai manter a umidade. Você só pode dar 8 ciclos por hora no compressor. Sua umidade vai ficar dançando, você não vai conseguir. E como é que você vai fazer para controlar o seu inverter? Mas eu não quero a sua automação, me manda só o seu inverter. E quem controla o meu inverter? É minha automação. Então, assim, é o que eu falo. Compra um chiller sem automação. Você não compra chiller sem automação, compra um VRF sem automação. Mas eu quero comprar uma HU sem automação. Eu sei, cara, mas nós temos que mudar esse conceito. Você tem que comprar sua HU, seu pacote com automação. Ela falou que o meu tempo está esgotado. Calma, estamos acabando. Estou brincando, acabou já. Só a última coisinha que eu queria falar para vocês. Tratamento de área externa. Aqui no Nordeste, graças a Deus, eu fui na palestra, porque lá no Sul, o pessoal às vezes reluta. Aqui eu sei que, graças a Deus, os projetistas de conceito é muito importante. Mas tratem o área externa para jogar na máquina, né? Porque a gente tem limitação no número de rolos, a gente só pode limitar 8 rolos. Se o ar externo não está tratado, como é que você desumidifica? Né? Então te ajuda em tudo, em todas as máquinas, nos seus fan coletes, nos seus fan coils, né, na área administrativa. Eu costumo falar que alguma coisa que eu não gosto muito, eu vejo às vezes usar reaquecimento ou resistência ou água quente na DOAS. Para mim não faz sentido nenhum. Porque no hospital, se você está falando no hotel, você não tem carga, no hospital sempre tem carga, sempre tem paciente, sempre tem máquina de ressonância, sempre tem máquina robô na sala de cirurgia. Se não tem ocupação, não conheço hospital que não tem ocupação, sempre tem carga térmica. Então a carga sensível deixa dentro. Então insufla o mais baixo possível, insufla 14, insufla 12. Esquece de reaquecer, não precisa reaquecer a área em duas para tratamento de área externa. Manda o ar o mais frio possível e ajuda os equipamentos internos. Essa é a minha opinião, tá? Tem projetistas que discordam, respeito, mas eu não vejo muito sentido. E como eu falei, todos os equipamentos nossos a gente trabalha com água gelada, com expansão direta com condensador atrás, o VRF a gente consegue. Tá bom? Desculpa a correria, mas a gente tem bastante tecnologia para passar. E agradeço aí, tem os contatos da Trás, os meus contatos também tem meu cartão, quem quiser, tá bom? Obrigado a todos pela atenção.